Boa noite. O nosso trabalho, né, é composto pela Juliana de Souza Gonçalves e eu, Priscila. Nós vamos falar sobre geometria inclusiva. Como já passei, né, é composto por mim e pela Juliana. Título da ação pedagógica. Nós escolhemos trabalhar com formas geométricas. Aqui na nossa trilha a gente vai colocar, né, apresentar um pouco das formas geométricas, montar as formas geométricas, mostrar e aprender como fazer massinha de modelar, reproduzindo as formas geométricas, que vai trabalhar a soma, né, na receita, a interação também dos alunos e trabalhando já as formas. Contar a história do pintinho que nasceu quadrado, é uma história muito legal, quem tiver oportunidade, é bem bacana. A gente vai apresentar o jogo do Tangram e identificar as formas geométricas no ambiente ao seu redor. São algumas das atividades que a gente vai estar apresentando aqui na trilha. O conteúdo da trilha será utilizado para a etapa de educação infantil e a gente colocou para a educação infantil Jardim 1. Objetivos da ação pedagógica. Essa trilha tem por objetivo geral oportunizar o conhecimento das formas geométricas de forma lúdica, juntamente com a inclusão social. E como objetivo específico, tem desenvolver a coordenação motora fina, desenvolver a coordenação visomotora, que é conhecida também como olho-mão, né? Conhecer as formas geométricas, desenvolver o conhecimento da matemática, trabalhar a inclusão social e também desenvolver o raciocínio lógico das crianças. A gente programou aqui 5 aulas de 45 minutos. Conhecimentos prévios trabalhados do professor com o acadêmico. Por que o conhecimento das formas geométricas são necessários? É importante a gente saber, né, quem for pegar para poder aplicar essa trilha pedagógica, já que a gente fez de maneira online, né? Então, era interessante saber o porquê do conhecimento das formas geométricas são necessários, por que é importante conhecer sobre a inclusão social, como trabalhar a inclusão social. Você conhece a história que relata a inclusão através de formas geométricas? Você conhece o jogo do Tangram? Você sabia que com apenas 7 peças geométricas é possível elaborar um grande número de figuras? Realmente, tem das mais fáceis até são um grande número mesmo de figuras que podem ser montadas. Quem tiver oportunidade de abrir ali, né, colocar para conhecer o jogo do Tangram. Você conhece materiais diferenciados que podem ser utilizados e auxiliar nas atividades inclusivas? E também é importante, né, compreender a extensão das matérias que a geometria abrange, que são inúmeras, né? Palavras-chave, então, educação, geometria e inclusão. Aqui nos planejamentos, então, a gente né, utilizou um planejamento e, em seguida, os recursos. Como primeiro planejamento de aula, a gente colocou em uma folha 4, o professor deverá elaborar diversas formas geométricas em alto relevo, podendo utilizar a cola colorida ou também caixa de areia, que essa cola em alto relevo e a caixa de areia a gente pensou, por ser inclusão, né, em adaptar para alunos cegos, né? Ou outro material de sua preferência. Cada forma terá uma cor. O professor deve entregar para as crianças, então, a folha A4, juntamente com giz de cera e palitos de picolé. Aí as crianças deverão colorir os palitos conforme as cores que estão no desenho. A gente vai estar auxiliando, né? Dependendo da inclusão, a gente vai estar sempre auxiliando as cores do desenho recebido. E depois, montar as formas geométricas correspondentes, colando os palitos no papel. Pode passar. Como recurso dessa atividade, então, a gente vai conhecer as formas geométricas, vai pintar os palitos da mesma cor e depois usar eles para estar colando na folha A4, né? Então, dentre tantas formas geométricas, aqui a gente representa elas, cada uma com a sua cor e cada papel A4, cada folha A4 terá uma forma geométrica diferente, com a cor diferente que os alunos terão que estar
colando o palitinho em cima. Passo a minha vez, então, para a Juliana. Então, boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Sim, Ju. Então, a nossa segunda atividade é uma massinha de modelar. Então, aqui o professor deve ter em mãos uma receita e os ingredientes, né? Claro que aqui ele também pode estar utilizando uma outra receita de sua preferência. Então, nós colocamos aqui, para a receita, 2 copos de farinha de trigo, meio copo de sal, 1 copo de água, 1 colher de chá de óleo e corante alimentício de várias cores. Então, numa tigela grande, misturar todos os ingredientes e amassar bem até ficar boa para modelar. Após pode ser guardado em um saco plástico ou vidro bem tampado. Então, aqui também, se ele preferir, pode usar outros ingredientes. Então, aqui nessa atividade, as crianças vão estar modelando e fazendo as formas geométricas conforme solicitado pelo professor. E também pode ser trabalhado a matemática, né? Então, por exemplo, assim, com meio copo de sal, 2 copos de trigo. Então, aqui ele vai estar utilizando as quantidades de medidas. E, claro, com certeza, a receita também vai trabalhar a coordenação motora fina, quando modelar e fazer as formas solicitadas, né? Então, pode ser aplicado também com todas as crianças. Então, para a inclusão, essa brincadeira é ótima também, essa atividade é ótima. Pode passar. Aqui nós vamos, no recurso pedagógico, vamos produzir nossa própria massinha de modelar, seguindo a receita, e após ficar pronta, vamos modelar as formas geométricas conforme o desenho que o professor entregou para as crianças, né? Pode passar. E aqui a receita opcional, né, da massinha. Pode passar, Rubinho. A terceira atividade, então, o professor deverá contar a história O Pintinho que Nasceu Quadrado, será trabalhado a inclusão social e as diferenças das formas geométricas. E o recurso, vamos escutar a história do pintinho que nasceu quadrado e observar as formas que cada animal tem, e são felizes por serem diferentes. Então, nesse livro conta a história dos animais que têm formas geométricas diferentes e são felizes por serem diferentes, né? Pode passar. A quarta atividade, então, planejamento das ações pedagógicas. O jogo do Tangram, como a Pri já falou, o professor deverá entregar os moldes das pecinhas pequenas individuais do Tangram, já confeccionados anteriormente. Aqui foi sugerido em EVA, mas pode ser feito em outros materiais também. Juntamente com a base do desenho, que também pode ser feito com material reciclável, e pode ser utilizado cola relevo, que também dá para sentir o toque, né? E essa base deve ter o contorno das figuras dos desenhos. Pode passar. E as crianças, elas podem montar como quebra-cabeça, né? Então, com as pecinhas do Tangram, vamos montar nas bases as figuras propostas. Então, aqui a gente consegue ver que tem várias opções de figuras. E é bem difícil de montar algumas figuras. Pode passar. E a última atividade, então, o professor deverá escolher algum ambiente para que as crianças possam identificar as formas geométricas ao seu redor. Então, pode ir no parque, pode ser dentro da sala de aula, pode ser qualquer ambiente da escola ou fora da escola, né? E as crianças podem identificar vários objetos, e o mesmo objeto pode ter várias formas geométricas. E após a identificação, pode ser feita uma roda de conversa com as crianças, para dizer, o que foi identificado naqueles objetos, né? Pode ser feita várias atividades. Após isso também, como pedir para as crianças fazerem os desenhos do que elas encontraram, né? Pode passar. E a avaliação dos alunos será feita, então, com a participação nas aulas, né?
deve ser levado em conta, então, as atividades desenvolvidas e a disposição com o desenvolvimento das atividades, a colaboração dos alunos com os colegas e as atitudes deles em relação às reflexões sobre os conteúdos e as práticas desenvolvendo a sua criatividade. E a sua integração com a turma também é importante para a avaliação, né? Pode passar. Pode passar, Rúbia. Então, assim, só um comentário, assim, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, né? Mesmo sendo um assunto da moda, a inclusão, ainda é muito precária em algumas escolas, né? A gente percebe que, pesquisando as atividades, várias coisas simples podem ser feitas para incluir a inclusão. Então, eu acho que a gente conseguiu enxergar que pequenas coisas podem ser feitas para todos. E aqui, para finalizar, então, nós deixamos 2 frases. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, Paulo Freire. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Então, seria esse o nosso trabalho, a nossa apresentação. Seria isso. Parabéns, meninas. Vamos até deixar na tela aí gravando, né, a imagem. Foi um tema difícil, né, escolhido. No começo deu um bololô ali, né, para a gente entender como é que esse processo ia acontecer, mas olha só como o trabalho ficou maravilhoso, porque como a Julie falou mesmo, é verdade, a inclusão parece que é tão falado, né, mas que nas minúcias as coisas acabam se perdendo. No dia a dia, a gente esquece que se eu fizer assim, se eu usar areia no lugar do lápis, eu vou estar dando oportunidade para outra criança. Não necessariamente só aquela com alguma necessidade especial, né? Mas eu vou estar proporcionando para ela uma outra forma de aprender. Isso é muito importante, esse olhar, né? Ficou bem legal, meninas, e como eu falei para vocês, né? Da geometria, até a gente conversou, né? Muito pouco trabalhada e precisa trabalhar isso na educação infantil, porque é um dos critérios que eles precisam saber lá no primeiro ano. Então, ficou bem legal, meninas, parabéns pelo trabalho aí, por terem sido corajosas também de serem aí as primeiras a apresentar, né? Dar aquele friozinho na barriga. Mas, no fim, deu tudo certo, que bom. É algo que a gente estuda, tá o tempo todo ali junto, trabalhando em cima, escrevendo e lendo e olhando, sabe que a gente vai apresentar, a gente, né, pode estar lendo, porque o que está ali é o que a gente estudou, o que a gente pesquisou, né, mas dá um frio na barriga. Até a última hora eu não estava nervosa, mas aí começa a falar, dá um desespero. E sobre o Tangram ali eu falo porque é um vício, tá? A gente foi pesquisar e tentar fazer e passa um e passa outro, e o outro fica mais difícil, mas aí tu não quer sair porque tu quer conseguir fazer, mas tem uma extensão enorme de figura, assim, é muito legal. Mas gente, é incrível, me dá aquele Tangram e manda eu voltar ele no formato do quadrado, gente, sem olhar em nada, né? Nossa, como é difícil, né, de voltar ele naquele formato quadrado, né? É. Olha, complicado, mas é isso mesmo. Vocês estão falando daquilo que vocês estudaram para fazer. Nada melhor do que isso. E quanto mais a gente lê, e mais a gente faz, e mais a gente explica aquilo que fez, mais a gente entende. Por isso que a apresentação também é importante, né? Bom, parabéns, gente, para as próximas aí, ó. Não precisa ter o frio na barriga. Frio na barriga tá dando em mim e na Crislane para resolver o nó da apresentação, mas o resto vai passar tudo certinho. Cris, se quiser encerrar a gravação, Cris, eu vou ficar por aqui, mas pode encerrar.